Para dar início à nossa conversa, vamos falar sobre a crioterapia. Temos princípios físicos relacionados a ela. Primeiramente, temos que entender que o resfriamento é realizado removendo o calor de um objeto em vez de adicionar o frio. Temos modos de transferência de energia utilizados para fins terapêuticos de resfriamento. São eles a condução, a convecção e a evaporação. Em relação à condução, o que seria ela? É a transferência de calor pela interação direta das moléculas. Assim, partículas mais quentes e que se movem mais rapidamente vão transferir calor para partículas mais frias de movimento mais lento que estão ali próximas. Alguns fatores vão influenciar na resposta à crioterapia. São eles: a diferença de temperatura entre o objeto frio e o tecido, o tempo de exposição, a condutividade térmica da área que está sendo resfriada, o tipo e o tamanho do agente de resfriamento, a área total da superfície corporal que está sendo resfriada e o nível de atividade, pois um aumento de atividade tem um aumento de circulação que terá um reaquecimento mais rápido do local. E também a capacidade do agente de resfriamento de manter a sua temperatura. A condutividade térmica mede a eficiência que o material ou tecido tem ao conduzir calor. Tecidos com alto teor de água, como o músculo, por exemplo, têm uma melhor condutividade térmica do que tecidos adiposos. O tecido adiposo, em especial, ele atua como isolante, proporcionando resistência à transferência de calor. Assim, em áreas de grande presença de tecido adiposo, pode afetar a taxa de resfriamento e reaquecimento de outros tecidos. Precisamos entender também sobre o fluxo sanguíneo. Há uma constante troca de calor em contracorrente entre o sangue arterial, que é mais quente, e o sangue venoso, que é mais frio. E o frio vai causar alguns efeitos sobre esse fluxo, como, por exemplo, uma vasoconstrição das arteríolas, o que resulta numa diminuição da quantidade de sangue quente fluindo para a área. Por isso, a troca de calor em contracorrente vai ser reduzida e a área pode não reaquecer rapidamente. A forma que a crioterapia é aplicada contribui para o grau de resfriamento. A magnitude da mudança de temperatura será maior quando bolsas de gelo são usadas, em comparação com banhos de água fria ou pacotes de gel congelado. Em relação à convecção, vai ser a retirada de calor que ocorre quando há contato direto entre a pele e as partículas fluidas em movimento. O principal método de utilização da convecção na crioterapia é o turbilhão. Um redemoinho frio é criado e a água vai se mover sobre a pele do paciente. Interessante saber que a abstração de calor ocorre em uma taxa mais rápida na convecção em relação à condução, no mesmo meio, que seria a água, e na mesma temperatura inicial. Isso ocorre porque novas moléculas mais frias são continuamente introduzidas na superfície da pele quando ocorre o movimento. Em relação à evaporação, temos sprays refrigerantes, que são líquidos em aerosol e não inflamáveis. À medida que o líquido vai sair do recipiente, ele começa a evaporar. Quando essa transição ocorre, o vapor esfria e extrai calor ao entrar em contato com a pele. A sensação fria na pele serve como um estímulo contra-irritante ao calor aferente
que recobre o músculo-alvo, causando um reflexo de redução na atividade do neurônio motor e permite o alongamento muscular ocorra mais rapidamente. O spray é aplicado com apenas algumas varreduras sobre a pele. Embora a temperatura da pele possa cair para cerca de 15 graus Celsius por alguns segundos, alterações no tecido subcutâneo e as temperaturas musculares vão ser insignificantes. Agora vamos partir para os princípios biofísicos de resfriamento de tecido. Primeiramente, a vasoconstrição arteriolar resultante vai reduzir o sangramento. A diminuição do metabolismo e dos agentes vasoativos como histamina e cinina reduz a inflamação e a filtragem de fluido externo, e o limiar de dor é elevado. Quando fazemos a crioterapia, temos alguns efeitos no nosso corpo. Vamos falar sobre os efeitos hemodinâmicos. Quando o frio é aplicado, a resposta imediata é vasoconstrição dos vasos sanguíneos cutâneos e redução do fluxo sanguíneo. Em relação ao mecanismo de ação que causa a vasoconstrição, vamos ter alguns fatores, que incluem a ação direta do frio no músculo liso dos vasos, uma redução nos neurotransmissores vasodilatadores e reflexo cutâneo de vasoconstrição. A viscosidade do sangue determina, em parte, resistência ao fluxo sanguíneo. Dessa forma, quando aplicamos frio, aumenta-se a viscosidade sanguínea, o que também vai contribuir para a diminuição do fluxo sanguíneo. Você sabe por que o nosso corpo treme quando sentimos frio? Isso está relacionado à termorregulação. O fluxo sanguíneo em direção à pele está principalmente sob controle neural e desempenha um papel importante nessa tal da termorregulação. A vasoconstrição dos vasos faz parte do mecanismo de retenção de calor do corpo. Quando a temperatura da nossa pele vai se reduzir, os sensores térmicos que estão na nossa pele são estimulados, causando um reflexo de excitação das fibras adrenérgicas simpáticas. Assim, o aumento da atividade dessas fibras vai causar vasoconstrição. Esse reflexo para a vasoconstrição também pode causar em vasoconstrição cutânea generalizada, que também pode ocorrer na extremidade contralateral. Assim, quando colocamos frio em uma extremidade direita, pode ocorrer esse reflexo na nossa extremidade esquerda. Ainda assim, a diminuição do fluxo sanguíneo cutâneo é maior na área que é diretamente resfriada. À medida que o sangue resfriado vai retornando à circulação geral, ele vai estimular a área de conservação de calor que possuímos na região pré-óptica do hipotálamo anterior. A estimulação dessa área vai resultar em uma vasoconstrição cutânea reflexa adicional. Assim, se uma grande área do corpo for resfriada, tremores vão ocorrer como um mecanismo de retenção de calor. Então agora você já sabe por que nosso corpo treme quando estamos no frio. Algo que não podemos deixar de saber é que o frio não só causa vasoconstrição nos vasos sanguíneos, também pode ocorrer uma vasodilatação, quando as temperaturas dos tecidos são reduzidas abaixo de 10 graus Celsius por um período de tempo. Vai ocorrer uma vasodilatação induzida pelo frio. Após uma lesão, nas primeiras 24 a 48 horas, o frio é a melhor escolha a se fazer. Vamos ver os motivos por trás disso. A filtração de fluidos no tecido intersticial pode ser reduzida com o frio devido à vasoconstrição e prevenção de aumentos
dramáticos na permeabilidade microvascular. A inflamação e a dor também podem ser reduzidos e o metabolismo local diminui, levando a uma redução nas demandas de energia celular, diminuindo assim a lesão tecidual por hipóxia secundária. A aplicação do frio após a lesão não vai eliminar a formação do edema, mas o resfriamento moderado por algumas horas pode limitar a extensão do inchaço causado pelo processo inflamatório pós-lesão. E frio intenso, frio cíclico ou frio aplicado por longos períodos de tempo pode levar a maior formação de edema. Então temos que ter cuidado. No entanto, os fatores positivos da aplicação imediata de frio vão incluir a redução de oxigênio e metabolismo, redução de leucócitos e adesão de macrófagos e diminuição da pressão intramuscular. Temos efeitos nos nervos periféricos. O frio pode alterar a velocidade de condução e a atividade sináptica desses nervos. Alguns desses efeitos são o aumento do limiar para despolarização, vai ter uma diminuição da velocidade de condução nervosa sensorial e motora, e o frio extremo pode bloquear a condução nervosa. Esses fatores podem aumentar a tolerância à dor e o limiar de dor. A quantidade da mudança de velocidade depende da duração e do grau de alteração da temperatura. Quanto mais tempo frio é aplicado, mais tempo leva para o nervo retornar à velocidade de condução pré-resfriada. Assim, para concluir, deve-se ter cuidado quando o frio é aplicado em uma área de tecido neural devido ao risco de lesão ou dano ao nervo que o frio pode causar. Temos que saber que os agentes térmicos podem afetar a capacidade de um músculo de gerar tensão. Quando ocorre um resfriamento com duração de 10 minutos ou mais, o desempenho muscular é negativamente afetado. Assim, deve-se ter cuidado se exercícios serão realizados após o resfriamento muscular. A crioterapia também pode afetar a propriocepção, alterando a entrada somatosensorial necessária para a integração reflexa do controle neuromuscular. Assim, a capacidade de segurança e realizar com eficiência as atividades podem ser prejudicadas. Condições que resultam de disfunção do sistema nervoso central, como a esclerose múltipla, paralisia cerebral e acidente cerebrovascular, normalmente limitam a capacidade de uma pessoa realizar atividades funcionais, devido à presença de espasticidade, fraqueza muscular e movimentos ineficientes, que levam à fadiga precoce. Algumas intervenções terapêuticas são usadas para reduzir a espasticidade, por exemplo. O frio facilita a atividade dos motoneurônios alfa e diminui o disparo dos motoneurônios gama. Assim, para que a espasticidade seja reduzida, a redução da atividade gama deve ser proporcionalmente maior que o aumento da atividade alfa. Assim, a redução da espasticidade com frio pode ocorrer através de pelo menos dois mecanismos. Uma diminuição reflexa na atividade dos motoneurônios gama através da estimulação de aferentes cutâneos e a diminuição na descarga do fuso aferente por via direta de resfriamento do músculo. Assim, a aplicação rápida, em média de 15 a 20 minutos de crioterapia em pacientes que têm disfunções no sistema nervoso central, que incluem espasticidade,
demonstra uma diminuição na frequência, na duração e no limiar das contrações e dos relaxamentos rítmicos e involuntários. Vamos falar um pouco sobre as indicações clínicas para a crioterapia. Em primeiro lugar, temos o trauma musculoesquelético agudo. O uso do gelo vai garantir uma redução da inflamação, do inchaço, da dor e do uso de narcóticos e analgésicos. O gelo também é indicado para casos de dor e espasmo muscular, ajudando na recuperação e retorno da função normal. O gelo pode aumentar o limiar de dor, fazendo que haja uma redução dessa dor. Em relação aos espasmos musculares, nós temos também a utilização do crioalongamento, que vai ser a utilização do frio combinado com técnicas de alongamento estático ou manter e relaxar. O gelo também pode ajudar em casos de pontos gatilhos, como por exemplo na síndrome da dor miofascial. A massagem com gelo se mostra promissora na redução da sensibilidade do limiar de dor desses pontos gatilhos. A duração da aplicação deve ser suficiente para produzir analgesia no local e permitir pressão sobre o ponto gatilho e alongamento dos músculos alvos. Alguns minutos de massagem com gelo produzem uma diminuição significativa no limiar de pressão dos pontos gatilhos e nos níveis gerais de dor. De início, antes de uma terapia começar, o fisioterapeuta deve testar a pele do paciente e certificar que não há hipersensibilidade ao frio e que essa pessoa consegue distinguir entre diferentes temperaturas, desde quente ao frio, por meio de um teste de sensibilidade térmica, garantindo assim uma aplicação segura. A escolha do qual o melhor agente de frio a ser escolhido vai depender de vários aspectos, como a acessibilidade, a parte do corpo a ser tratada, se a compressão e elevação serão necessárias e o tamanho da área a ser resfriada. O estado e o tempo da lesão são também pontos importantes a serem avaliados na escolha do gelo. Por exemplo, o tornozelo é melhor resfriado utilizando banho de imersão ao frio. Desta forma, toda a articulação estará sendo resfriada de uma forma igual. Porém, existem outros métodos de aplicação do frio. Dessa forma, temos algumas técnicas de crioterapia: a massagem com gelo, a compressa fria, que pode ser com bolsas de gelo ou bolsas de gel, turbilhão frio, o spray frio, o CrioCuff e também a criocinética. Para mais detalhes sobre cada uma dessas técnicas, temos nosso material didático. Vamos falar sobre precauções e contraindicações. Algumas precauções serão pessoas com hipertensão ou distúrbios termorregulatórios, colocar o frio sobre uma ferida aberta ou sobre locais que têm pobre sensibilidade, ou colocar o frio em indivíduos com cognição deficiente ou com aversão a frio. Em relação às contraindicações, algumas seriam urticária ao frio, intolerância ao frio, colocar o frio sobre um nervo periférico em regeneração, ou uma área de comprometimento circulatório ou uma área de doença vascular periférica. Falar sobre uma parte muito importante da crioterapia para nós fisioterapeutas, que são os protocolos. Possuímos 4: ICE, RICE, PRICE e o POLICE. Assim, o protocolo está relacionado ao seu nome. ICE, I de ice, gelo, C, compressão, E de elevação.
O RICE, nós adicionamos o R de repouso e o PRICE, nós adicionamos o P de proteção. No POLICE, será adicionado carga otimizada. O gelo, ele vai reduzir a permeabilidade microvascular, o metabolismo, para limitar a lesão hipóxica secundária. Vai limitar também edema, controlar a dor e o sangramento. A compressão vai ser a aplicação de bandagens compressivas para aumentar a pressão externa sobre os tecidos, o que limita a perda dos líquidos dos vasos. Além disso, a compressão aumenta a taxa e o grau de resfriamento em comparação com o frio sem a compressão. Em relação à elevação, vai ser utilizado as forças gravitacionais, que vai diminuir a pressão hidrostática capilar. Quando essa pressão é reduzida, menos líquido é expelido dos vasos, limitando a formação de edema. O repouso vai ser recomendado em lesões agudas, diminuindo os movimentos e sobrecargas desnecessárias, imobilizando a região lesionada para limitar a irritação dos tecidos inflamados. No PRICE, como dito, é adicionado o P de proteção, pois será adicionado a proteção aos 4 parâmetros explicados anteriormente, feita a partir do uso de talas ou aparelhos para imobilização, com o objetivo de prevenir mais lesões ou tensões prejudiciais nos tecidos inflamados. Para finalizar, vamos ter o POLICE. É uma atualização do PRICE com adição de carga otimizada, entre aspas, OL. O de Optimized e L de Load. Nesse protocolo, aplica-se intervenções constituídas de técnicas manuais com o objetivo de otimizar o efeito mecânico da área a ser tratada, efeito não lesivo, como cinesioterapia passiva leve, contração isométrica e descarga parcial de peso. Esses exercícios têm o objetivo de manutenção da mobilidade e recuperação funcional.